agora chegou a nossa hora de aprender. E hoje nós vamos ver a história em que Pedro é liberto da prisão de uma forma milagrosa. Você que está me assistindo, já viveu algum milagre de Deus? Já presenciou na sua vida, na sua família, alguma resposta de oração? Algo assim que você precisava urgente de que Deus viesse com a resposta. Você fala, tia Cá, eu tenho uma experiência em que eu orei por algo e Deus me respondeu. Pois é, Pedro viveu isso também. A Bíblia diz que ele estava preso, guardado ali por vários soldados, preso com algemas, uma em cada braço. E ele naquela prisão, a Bíblia diz que a igreja se reunia em uma casa para fazer o quê, tia Cá? Ficar comendo bolo, todo mundo comendo. Eba, Pedro tá lá preso, vamos aqui comer um pedacinho de bolo para ver o que acontece. Não, eles estavam reunidos com um propósito. Qual que era, tia Cá? O propósito de oração. Nós vamos ver aqui que a oração, ela tem o poder de quebrar as cadeias. O Pedro estava preso em cadeias físicas, não conseguia por conta própria sair daquela cadeia. Afinal de contas, tinha um monte de soldados guardando Pedro, ele preso com algemas, era quase impossível sair daquele lugar. Mas o Pedro ali tinha pessoas que estavam orando por ele, a igreja estava intercedendo por ele, pedindo a Deus que fizesse algo para que Pedro viesse a ser liberto, porque era só um milagre mesmo. Tem situações que a gente passa que é só um milagre, não é mesmo? Às vezes na sua escola, aquela matéria que você não entende, você fala, tia Cá, é só um milagre de Deus para eu aprender essa matéria. É só um milagre de Deus para que o meu pai venha arrumar um emprego. É só um milagre de Deus para que a minha vovó venha ficar curada. É só um milagre de Deus para eu conseguir essa bênção que eu tanto quero. Mas eu pergunto, o que você tem feito para o milagre acontecer? Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando. A igreja estava pedindo a Deus que libertasse Pedro. A igreja estava de mãos dadas pedindo ao Senhor que enviasse um anjo, que fizesse algo para que Pedro não fosse morto também. A tia Cá pergunta, o que é que você tem feito para o milagre acontecer na sua vida? Você tem buscado a Deus? Você tem orado ao Senhor? Tem pedido ao Senhor que realize esse milagre na sua vida? Ele diz assim na palavra dele, pedir e dar-se-vos-á. Se você não abrir a sua boca para pedir o que você está precisando, como é que Deus pode dar? Aí você fala, tia Cá, mas Deus não sabe de todas as coisas? Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas, porque Ele é todo poderoso. Mas Ele quer que você, abramos as nossas bocas e venhamos a clamar, a orar, a pedir a Ele com fé aquilo que nós estamos precisando. Se você não pedir, como o Senhor pode dar a você? Se você não pedir, como o milagre pode acontecer na sua vida? Se você não pedir, como é que o papai, como é que a mamãe, como é que aquela pessoa que você tanto ama vai ser liberta? Você fala assim, mas na minha casa não tem ninguém preso, tia Cá. Não tem ninguém preso aqui na minha casa. Às vezes não tem prisão física, mas tem na prisão espiritual, mas tem por uma tristeza, aquela pessoa que sempre está triste, aquele familiar que não consegue sair do quarto por nada, tem familiar que só fica dentro do quarto e não sai de lá por nada. Triste, não consegue ver ninguém, sempre com a luz apagada, como se tivesse uma depressão. Se você orar por essa pessoa, o Senhor Jesus liberta essa pessoa. Se você orar pelo papai, pela mamãe, o Senhor Jesus tem o poder de alcançar o papai, de alcançar a mamãe. O Senhor Jesus tem o poder, através da sua oração, de alcançar a pessoa que está lá no hospital. Até no Japão, você sabia disso? Tia Cá, eu estou aqui no Brasil e tem um familiar meu, um amigo lá no Japão, passando por um problema. Se eu aqui no Brasil orar, o Senhor Deus abençoa ele lá no Japão, abençoa lá no Japão. Porque Deus, para Deus, não existe distância. Você pode estar aqui no Brasil, ele no Japão, lá em Nova York, lá na Austrália, não importa onde. Se você orar, lá onde essa pessoa estiver, o Senhor Deus alcança, o Senhor Deus abençoa, o Senhor Deus também quebra as cadeias em que essa pessoa está. Como a tia Cá falou, a tristeza, ela é uma cadeia, né? O ódio, ela é uma cadeia. Aquela
aquela criança que sempre tem raiva, aquele familiar que sempre está com raiva. É preciso pedir a Deus que essa cadeia da raiva venha a ser quebrada, essa cadeia da tristeza venha a ser quebrada. O familiar que bebe demais, Chacá, dá até tristeza de ir no aniversário, porque aquele familiar está tão bêbado. Peça ao Senhor Deus, ore ao Senhor Deus por esse familiar, para que o Senhor venha libertar, venha abençoar. Vamos nós, como igreja, começar a orar uns pelos outros também. A igreja aqui em Atos 12 estava orando reunida pelo Pedro. Se você começar a orar junto com a sua mãe, junto com o seu pai, junto com o seu amiguinho, por alguém, você vai ver que Deus também vai fazer milagres. Como a Chacá falou, para Deus não tem distância. O que Deus precisa é de alguém que ore, alguém que clame, alguém que peça a Ele: Senhor Deus, alcança o meu amigo, alcança a minha avó, alcança o meu pai, alcança o fulano. E assim como o Senhor fez com Pedro, o Senhor quebrou, o Senhor livrou ele daquelas cadeias, que o Senhor venha fazer também na minha vida, na minha família. Deus quer, saber o quê? Que você abra a sua boca e você peça e você ore. Se você orar, você pode ter certeza que o milagre também vai acontecer na sua vida. Aconteceu com Pedro. Deus é o mesmo Deus que libertou Pedro é o mesmo Deus que está aí na sua casa agora, só esperando você orar para Ele fazer o milagre. E aí, você vai esperar o quê? Comece a orar agora, comece a pedir a Deus agora para abençoar a sua família e com certeza Ele vai abençoar.